boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais uma lição com Emmanuel, Refletindo com Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos no capítulo 1, 2, 3, intitulado Esperar em Cristo, que é baseada na seguinte passagem da primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Emmanuel diz o seguinte sobre essa passagem: o exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona da infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém, alguma coisa, no conceito do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo, com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência, se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Eu nem preciso dizer da sincronicidade de termos essa mensagem de Emmanuel logo após a nossa Páscoa, que certamente nos traz muitas reflexões sobre a vida e a morte, porque é nela que, na tradição religiosa ocidental, nós nos lembramos dos últimos momentos de Jesus aqui na Terra, que são, a par de toda a sua trajetória aqui, são momentos que marcam muito pela injustiça, pelo sofrimento, mas acima de tudo pela vitória da vida sobre a morte. Porque no fim das contas, essa é a principal mensagem de Jesus para nós, de que somos seres eternos, criados por um Pai de amor celestial, que nos aguarda, fazemos por nós mesmos essa viagem em direção à sua luz. E quando nós pensamos na Páscoa, pensamos no Calvário de Jesus, e pensamos nos momentos em que a tradição católica denomina de ressurreição de Jesus, nós precisamos recordar que Jesus veio nos convocar para vivermos, sentirmos e pensarmos como espíritos imortais, e não mais como espíritos presos à matéria, como espíritos presos à ideia de apenas uma vida. E é por isso que Paulo vem nos dizer, e essa é a primeira ideia importante desse texto, que vem da literalidade do texto de Paulo, quando ele vem dizer que não adianta nós esperarmos em Cristo com o foco apenas nesta vida, porque a proposta de Jesus, a proposta pedagógica de Jesus, é nós nos libertarmos das nossas vicissitudes que advêm justamente da matéria, da compreensão equivocada da vida, que coloca os bens materiais, transitórios, as paixões, no primeiro plano das nossas cogitações, colocando em segundo plano o nosso projeto de reforma íntima, de aperfeiçoamento pessoal, de coleta de vitórias pessoais no campo da virtude e no combate às nossas más inclinações. E é por isso que Emmanuel vai nos dizer que a filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Porque quando nós colocamos a nossa vida em torno de objetos materiais, de objetos transitórios, nós agimos como crianças quando perdem seus brinquedos. E aí as nossas quedas, as nossas derrotas, ao invés de serem motivo para o nosso aprendizado, para mostrarmos a nossa afirmação enquanto espíritos imortais sobre a matéria,
se torna o motivo das nossas derrocadas totais. E é interessante que essa analogia de Emmanuel, comparando a nossa postura com a de crianças, aparece também no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos dizem que nós, quando focados na matéria, parecemos crianças no momento em que nos são tirados os nossos brinquedos. É assim como nós nos sentimos em toda a nossa imaturidade emocional diante dos tombos da vida. Então, esse é o primeiro ponto interessante da passagem de Paulo interpretada por Emmanuel, no sentido de que nós precisamos esperar o Cristo, ter fé no Cristo a partir da ideia das múltiplas vidas, das nossas reencarnações e como espíritos imortais, compreendendo toda a profundidade desse significado e que remodela a nossa relação com Deus, porque não é mais uma relação de troca, porque eu não espero de Deus que me entregue algo nesta vida, um emprego, o carro do ano. Eu espero de Deus uma relação de confiança, de cooperação. Eu construo com Ele uma relação madura em que não há trocas, não há contrapartidas, não há retribuições. Assim, a fidelidade, assim, a confiança legítima. E é por isso que Emmanuel, e aqui é um conceito interessante, vai dizer que existir é participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém, alguma coisa no concerto do universo. Ou seja, eu preciso ter fé em Jesus, em Deus, com a minha mente aberta para esse propósito, e não para os propósitos mesquinhos de uma vida material aqui na Terra, de uma única vida. Se eu tenho uma esperança legítima em Jesus, eu preciso construí-la em bases sólidas da minha própria transformação moral e do meu próprio propósito de como eu vejo a vida, de como eu vejo as minhas relações com aqueles que me cercam, com o meu próximo. Porque só quando eu entender que essas relações são pautadas por um contexto muito maior, um conceito universal em si mesmo, é que eu começo a conseguir me recolocar, me reposicionar, de forma que o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade vão paulatinamente sendo colocados em segundo plano, em favor das diretrizes de Jesus, do perdão, do amor ao próximo, da brandura. E eu vou me desfazendo dessa carga emocional que me consome e me carrega ao longo da minha vida. E é por isso que Emmanuel diz: o que dizer da angústia da alma atormentada no círculo dos cuidados terrestres? Porque é um tormento cultivar o egoísmo, a vaidade e o orgulho no conceito de apenas uma vida em que os bens materiais são o que há de mais importante para nós. Precisamos vencer isso e precisamos entender que a fé em Jesus, quando não baseada na consciência plena da vida eterna, pouco vale diante dos seus ensinamentos, diante das suas lições, diante do seu exemplo, da sua vida, da sua passagem pela Terra. E por fim, eu gostaria de ressaltar que diante de todo esse contexto trazido por Emmanuel, chama a atenção o último parágrafo quando ele diz que a esperança legítima não é repouso, mas sim confiança no trabalho incessante. E faz todo sentido. Porque se a minha relação com Deus ela é remodelada, reposicionada à luz da minha consciência, do meu sentir como um ser eterno, e a minha relação com Ele não é mais de troca, é de cooperação. A minha relação com Ele não é a espera de bens materiais, mas é a espera do apoio para proceder eu mesmo à minha reforma íntima. É natural que eu não vá esperar em Cristo, repousando. Eu preciso de trabalho, eu preciso me colocar em movimento e confiar em Jesus, trabalhando em sua seara, trabalhando ao seu lado, não mais observando os acontecimentos à margem da estrada da vida, mas arregaçando as minhas mangas e me colocando a trabalhar. Esse é o convite de Jesus, que após o Calvário volta para nos dizer que a vida continua, que a vida é sublime, que a vida é luz e que Ele mesmo, depois de todos os suplícios da condenação injusta, do madeiro infame, se faz presente ao nosso lado, carregando conosco as nossas dores e nos levando a ver a vida de uma forma diferente. Esperar em Cristo. Vamos refletir sobre isso.
refletir sobre o que significa a minha esperança legítima em Jesus, em Deus. Que a paz do nosso querido mestre e amigo Jesus se faça presente em todas as vidas, em todos os momentos de nossa semana. Um abraço, obrigado pela paciência, fique em paz.